Bacharel em Educação Física, você tem medo de dar aula de natação para bebês? Olá, eu sou a Prof. Carla e ensino bacharéis em Educação Física a faturar de 4 a 9 mil por mês, sendo expert em natação para bebês. E hoje eu vou falar sobre o medo que assombra os bacharéis em Educação Física a darem aulas de natação para bebês. Então, mesmo que você não tenha experiência ou seja iniciante na área, tem dúvidas sobre esse mercado, se é para você, se vai conseguir trabalhar com os bebês, eu posso te garantir que sim, é para você. Lembrando que essa aula é um aquecimento para o nosso evento, o Desafio da Independência, os bacharéis em Educação Física, que vai iniciar nos próximos dias, que é para você chegar lá super aquecido e é totalmente online e gratuito. Se tu ainda não te inscreveu, corre lá na bio e te inscreve para não perder essa oportunidade. Você tem medo de dar aula de natação para bebês? O medo de mudar se refere a um medo do desconhecido e surge da nossa imaginação. Imaginar o quanto difícil que vai ser, né? Imaginar como será difícil a adaptação a esse novo emprego, ou um novo namorado, ou uma mudança de bairro, de estado civil, de condição social, incluindo o trabalho. Ou seja, por qualquer razão, a mudança, ela gera medo. Você sente medo? Todos nós estamos sujeitos a eles. O medo, ele surge quando nós nos sentimos incapazes de dar solução a algo. Mas será que sentir medo é sinônimo de fraqueza? Mas o medo de mudar também surge de falta de imaginação, ou seja, da nossa limitada capacidade para perceber o quanto o novo pode ser estimulador e motivador. O ser humano tem uma tendência a perceber o quê? O negativo, né? Maior do que a tendência de perceber o positivo. O que pode dar errado é visto, sempre com mais ênfase do que perceber o que pode dar certo. O medo de mudança faz com que muitas pessoas deixem de experimentar situações que podem contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Eu, Prof. Carla, acredito que o medo nos paralisa e nos deixa, sabe aonde? Na zona de conforto. Mas por que eu preciso ou quero ficar na zona de conforto? Muitas vezes, adotamos uma série de comportamentos que nos colocam em uma situação acomodada, à rotina, deixando de arriscar e de alcançar resultados, muitas vezes, extraordinários. Contudo, a sua vida começa no momento em que termina a sua zona de conforto. E se nós pensássemos como eu me vejo daqui a como eu me vejo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Como você se vê nos próximos anos? E se eu te disser que o medo que você sente em dar aulas para bebês pode ser trocado por conhecimento? Como eu falo, tá com medo? Vai com conhecimento. Sim, isso mesmo que eu te disse. Se você souber ministrar uma aula com conhecimento, sendo um expert em natação para bebês, não precisa ter receio. Porque quem vai conduzir as crianças são os pais na maioria do tempo e das vezes. Você quem passa todas as atividades que serão feitas e o pai é quem vai estar com o bebê conduzindo pela aula. O arrependimento, presta atenção no que eu vou te falar agora. O arrependimento é o preço que você paga pela oportunidade perdida. Sonhe grande. A vida começa onde termina a zona de conforto. Eu, Prof. Carla, quero te dizer que não precisa ter medo de dar aula de natação para bebês. Precisa ter conhecimento. Quais conhecimentos, Prof. Carla? E como assim
pra ti é fácil não ter medo. Não, quando eu iniciei a natação para bebês aqui, eu não sabia nada, eu não sabia nem que existia natação para bebês. Caí de paraquedas, aterrissei. A faculdade não me ensinou absolutamente nada da natação para bebês. Era um mundo totalmente desconhecido comigo. Então eu senti um pouco de medo, mas eu não deixei esse medo me paralisar. Imagina se eu tivesse ficado com medo e não tivesse investido em conhecimento, não tivesse pulado essa barreira do medo. Nós não estaríamos aqui conversando sobre isso agora. Então eu fui com medo, mas eu fui com conhecimento. E quanto mais eu comecei a estudar e mais comecei a conhecer sobre o assunto, o medo foi ficando assim, ó, diminuindo até ele ir embora. Por quê? Porque eu fui enchendo o meu tanque de conhecimento. Ah, medo disso, vou estudar. Medo disso, eu vou estudar. E o que eu posso te falar aqui, de coração aberto, é que muitas vezes o medo que a gente tem desse desconhecido é pura falta de conhecimento. E eu quero te dizer que é fácil ser um expert em natação de bebês. É fácil, tu não precisa ter medo de te paralisar. Eu vejo muitos bacharéis em educação física brigando aí por alunos, né, concorrendo, trabalhando em áreas, em nichos, onde muitos só enxergam esses nichos. E a natação para bebês, ela tá batendo na tua porta, ela tá gritando para ti. É aquele cavalo branco que tá passando, te chamando. Ei, por favor, vem dar aula de bebês, vem ser um expert em natação de bebês. E tu fica aí, acomodado na situação, muitas vezes ganhando 7, 10 reais de hora aula, porque tem medo de mudar? Não, eu tô aqui pra te pegar pela mão e pra te dizer de novo, tá com medo? Vai com conhecimento. Quando tu começar a dominar o assunto, quando tu começar a fazer exatamente isso que eu te falei, trocar o medo pelo conhecimento, vai ver que tudo fica mais fácil. E para ficar lá, quais conhecimentos tem que ter? A gente vai ter habilidades que são fáceis, que quando tu começa a estudar, que quando tu tem um método, quando tu tem um passo a passo, quando tu tem um guia, tudo fica fácil. Fácil ensinar o bebê a nadar, fácil adaptar o bebê, fácil ambientar o bebê, fácil ter uma relação com os pais, fácil tornar esses pais os teus fãs do teu trabalho, lotar a tua agenda e faturar de 4 a 9 mil reais por mês, fazendo os teus horários, trabalhando em academias ou em tantas outras oportunidades que eu vou falar contigo mais à frente. Então tu não precisa ter medo. Tá com medo? Grava essa frase, eu vou te falar mais uma vez. Tá com medo? Vai com conhecimento. E aqui eu não quero, presta atenção, aqui eu não quero ser irresponsável de dizer que não precisa ter conhecimento, não é isso. Eu tô te dizendo que tu não precisa ter medo, porque o conhecimento, ele vai eliminando o medo. Então, junte-se a nós, eu vou te fazer um convite, junte-se a nós e alcance esse faturamento de 4 a 9 mil por mês trabalhando com a natação para bebês. Se você quer ser um especialista em natação para bebês, fica aqui comigo nessas aulas de aquecimento, te prepara para o desafio dos próximos dias. Se esse vídeo já começou te dar uma pontinha e um gostinho por eliminar esse medo, já compartilha para que outros bacharéis em educação física vejam essa oportunidade que os profissionais estão deixando passar. E comenta aqui embaixo que eu vou ter o prazer de ler e te responder também. Um grande beijo, um abraço e nos vemos na próxima aula.